E aí, pessoal, mais um vídeo pro nosso canal, pessoal. Estou aqui hoje no meio do mato, como sempre gosto. Siga o nosso canal, pessoal, Wagner, ciclista, motociclista. Hoje nosso vídeo será o seguinte: como é que eu aprendi a andar de bicicleta? Qual foi minha primeira bicicleta? Como você aprendeu a andar de bicicleta? Qual foi sua primeira bicicleta? Qual é o melhor processo para uma criança aprender a andar de bicicleta? E qual o melhor processo para ela continuar sempre gostando cada vez mais da bicicleta, principalmente quando se tornar adulto? Qual seria a primeira bicicleta para uma criança? Primeiro precisamos ter uma pequena compreensão sobre o crescimento e desenvolvimento humano, nosso desenvolvimento. Por mais que as pessoas cresçam, que já é algo natural dela, precisamos também nos desenvolver, e quanto mais buscamos vários desenvolvimentos nossos de uma forma mais rápida, menor serão nossas dificuldades quando adultos. Lembrar que eu estou falando diretamente para a destreza do movimento humano. Para uma melhor compreensão do desenvolvimento de uma criança, vamos falar rapidamente sobre as 4 fases de Piaget. Quem foi Piaget? Foi um grande biólogo, psicólogo, um grande pensador do século XX, entre outras qualidades. Vamos focar em 2 dessas fases. A primeira delas é o sensoro-motor, que ela vai até por volta dos 2 anos de idade da criança. Já vê que ele falou por volta, né? Para criança, tem criança que desenvolve mais rápido, tem criança que desenvolve mais lento. Nessa fase, a criança precisa de muito estímulo da parte dos adultos para começar seu processo de construção de seus movimentos. Lembrando que sempre usar isto de forma prazerosa, que seja divertida para a criança. A outra fase seria pré-operatório. Essa fase vai dos 2 anos até os 7. Ela pode começar antes dos 2 e pode se estender após os 7 ou terminar antes dos 7. Nessa fase, por mais que a criança se sinta como o centro das atenções, ou seja, a criança ela é egocêntrica e muito egocêntrica, é nessa fase que começa a época dos porquês. Época de grande bagagem, a formação de conhecimentos e princípios dessa criança. Então, qual seria o processo mais adequado para uma criança aprender a andar de bicicleta? E continuar por toda a sua vida hábitos saudáveis como andar de bicicleta. Vou dividir ele em 3, que se for bem trabalhado pelos adultos, irá diminuir com total certeza as dificuldades de movimento de um futuro adulto, que é esta criança. O primeiro deles é o tão conhecido velocípede, que quando criança eu chamava de velocípede ou motinha. Ele é um pequeno veículo de 3 rodas que antecede a bicicleta, ou seja, ele precisa sempre vir antes do contato da criança com a bicicleta. Após a criança começar a adquirir mais forças nas pernas e começar o processo de equilíbrio de ficar em pé e dar seus primeiros 20, 25 passos, é nessa fase que ele precisa ser introduzido. A criança já conseguiu a aptidão do seu processo de caminhar. No velocípede, ela começará o processo de montar, sair empurrando. Aí é onde entra o grande estímulo do adulto. Ensinar a criança a sentar mais correto, colocar os pés nos pedais, começar suas primeiras pedaladas. Porque no velocípede, ele se encontra sempre na primeira roda, na roda dianteira. Entre o carrinho e o velocípede, aquele carrinho que a criança fica dentro e usa os 2 pés, com direção, volante, prefiro o velocípede. O mercado consumidor empurrou agora outra alternativa do que eu posso chamar do conforto. Colocou alças, aquelas alças que os pais saem empurrando e guiando a criança. Bem óbvio da manipulação do adulto em relação à liberdade e limitação do movimento da criança. Por favor, abomine esse tipo de prática. A criança é um ser em desenvolvimento e crescimento, como já falamos no início. Precisa de liberdade para seus movimentos.
O que o adulto precisa fazer é gerar estímulos e não manipular a forma do movimento da criança. O segundo passo seria a bicicleta infantil balance, ou muito também conhecido por bicicleta de equilíbrio. Na nossa cultura, nós sempre colocamos a criança para andar em bicicletas de rodinhas. Isso com certeza atrapalha no processo de liberdade do movimento, como no próprio processo de autonomia da criança, gerando sempre uma segurança, que eu posso dizer com certeza que é falsa, não deixando a criança progredir nas suas liberdades de movimentos. O próprio mercado nacional, ou seja, o mercado brasileiro, ele não ajuda nas divulgações e qualidade da bicicleta balance. Nosso país não evoluiu da forma mais libertadora possível de movimentos da criança em relação ao processo de andar de bicicleta. Por vários motivos, esse mercado não ajuda. Continua vendendo em muito a bicicleta de rodinhas, que os pais já adquirem logo por volta dos 2 anos de idade da criança. Esta bicicleta deveria ser a balance, que pode durar esse processo de movimento, do melhor movimento de andar de bicicleta de 2 a 5 anos da criança, dependendo das habilidades que essa criança vai adquirindo. O que seria essa bicicleta balance? Ela é uma bicicleta já adotada em todo o mundo com a melhor forma possível, quando eu falo em todo o mundo, nos grandes países, nos grandes centros, com a melhor forma possível dos primeiros metros em uma bicicleta. É uma bicicleta sem rodinhas e sem pedais. Como já foi falado, ela pode ser introduzida na criança por volta de 2 anos de idade. Procurem bicicletas balance com um apoio para a criança colocar os pés. Quando ela for aprendendo, os pés ficam mais ou menos ali onde seriam os pedais, mas não tem pedais, só um certo apoio. Para quando ela for aprendendo, e a bicicleta pegar uma certa velocidade, que ela já pode colocar os pés nesse suporte, ela usufrui do que a gente chama aqui na nossa região de banguela. O que seria isso? Quando a bicicleta vai se movimentando, sem precisar pedalar. Lembrem também que sempre ir subindo o selinho. O selinho é a sela, certo? Para quem não tem esse conhecimento de nomenclatura. Quando a criança for crescendo, e os 2 pés da criança precisam sempre estar tocando o chão, porque eles vão tocando o chão para a criança ir empurrando e melhorando suas habilidades. Então aí a liberdade da criança é aprender a andar na bicicleta sozinho. Ela vai empurrando com os próprios pés dela, e ela já vai guiando a própria bicicleta. Aí entra a fase de estímulos do adulto. O adulto precisa ser um observador. Quando sentir que a criança adquiriu bom equilíbrio, chegou o momento de irmos para o terceiro passo. Agora chegamos ao terceiro e último passo. Este passo se torna permanente por quase todo o restante de nossa vida. Pois a partir desse terceiro passo, vamos melhorando cada vez mais nossas habilidades e conscientização em relação ao andar de bicicleta. Agora vem a aquisição de uma bicicleta condizente com a idade da criança. Logo de início, já tire as rodinhas. Com certeza, apenas um pouco de estímulo por parte dos adultos, segurando a bicicleta para a criança sentar, mostrar como funcionam os freios, os pedais e gerar aquela segurança que a criança já possui em relação ao adulto. Logo após, pode empurrar a bicicleta e com certeza a criança já irá andar. Ela já aprendeu a pedalar no velocípede, adquiriu equilíbrio e pilotagem na bicicleta balance. Agora começa a conscientização de um ciclista e de um futuro repassador de conhecimento. Pessoal, esse é nosso vídeo. Espero ter ajudado. A construção de liberdade para a humanidade é o que podemos melhor deixar para nossas crianças. A bicicleta me ensina isto todos os dias, de diversas formas. Sou professor de educação física, estudo bastante sobre o crescimento e desenvolvimento humano e como a bicicleta pode impactar de forma positiva na vida de todos nós. Este é nosso canal, Wagner, um ciclista e motociclista.